Sabe, igreja, o Senhor nos entregou uma forma simples de andarmos no Espírito, de andar com Ele. E vou compartilhar isso hoje e como esse andar no Espírito te fará possuir a sua herança. Esta é uma continuidade da nossa série chamada Ainda há muita terra para ser possuída. Quando Josué estava velho, Deus disse para Josué: você está velho e avançado em idade e ainda existem muitas terras para serem possuídas. Sabe, tem muitas coisas no meu espírito que quero compartilhar, mas não quero me apressar para que você receba cada parte da herança, amém? Que o Senhor tem para você. Então, partindo de onde paramos, o Senhor disse para Josué que a forma que ele possuiria a terra seria assim. Josué capítulo 1. O Senhor disse: todo lugar que a planta do vosso pé pisar, eu tenho entregue a vós, assim como eu disse para Moisés. Então observe isso. Deus entregou para Josué e para o povo de Israel a terra prometida. A palavra aí, entreguei, está no passado. E ainda assim o Senhor diz: todo lugar que a planta do vosso pé pisar, eu tenho entregue a vós, conforme eu disse para Moisés. E ele continua a dizer aqui no versículo 4, sobre a terra que eles teriam que tomar posse. Esta é a terra que Deus entregou para Israel, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Sabe, eu estava lendo isso um dia, e eu senti o Espírito falando comigo, que não há nenhuma redundância nas Escrituras. Cada verso está ali com um determinado propósito. E se você não apenas passar por cima, Deus vai te mostrar coisas grandes. E eu pensei, Deus está falando sobre herança. E o mais importante é que Josué e todos os eventos, todos os acontecimentos do Velho Testamento são, na verdade, uma sombra. Não são a substância. Nós vivemos na substância. Nós, na nova aliança, vivemos a substância. Então, quando eu olho para isso e vejo que esta é a terra real, a terra que mana leite e mel, e note ainda que o Senhor menciona os pontos geográficos desta terra. Então, um dia eu senti no Espírito de buscar sobre isso, sobre todos esses pontos geográficos. E aí eu olhei para este mapa, e a primeira parte do versículo diz: desde o deserto e o Líbano, ou seja, a partir do Midbar em hebraico. Midbar é deserto em hebraico. Então, desde Midbar até o Líbano. Líbano é o norte de Israel. Então, temos uma linha reta aí. Ou seja, de Midbar até o Líbano. E aí o texto diz do rio Eufrates, que era a terra dos heteus, hoje atual Iraque. Então, do rio Eufrates até o grande mar. E este grande mar que é o mar Mediterrâneo. Ou seja, agora você tem uma linha horizontal. O que vocês veem, igreja? É uma cruz. Então, literalmente, voltando naquele versículo, Deus está dizendo que todo lugar que pisássemos com a planta dos nossos pés, desde o deserto e o Líbano, tal qual do grande rio, o rio Eufrates, até o grande mar, até o poente do sol, que significa o oeste, este será o seu território. Então, o grande mar está no oeste. E é uma cruz. Vemos a imagem de uma cruz. Quando você une os pontos geográficos. Aleluia! Então, hoje, a nossa herança está na cruz. Amém? O Senhor fez algo grande por nós. E o que na maioria das vezes estamos cientes é apenas do perdão dos nossos pecados. E do fato que nós recebemos vida eterna através da cruz de Cristo. Mas tem muito mais. Ainda há muita terra para ser possuída. Semana passada, vimos como tomar posse da cura. Amém? Através da cruz de Cristo. Inclusive, aqueles que creem que Deus ainda cura hoje, às vezes têm uma percepção que não está correta, porque ela não está baseada na obra consumada, na cruz de Jesus Cristo. Está baseada, sabe? Deus é poderoso, se Ele quiser curar, Ele pode curar. Então vamos clamar, implorar por misericórdia. Vamos então implorar, vamos tentar convencer a Deus. É semelhante a uma criança pedindo um brinquedo para o seu pai. Vocês sabem como é. Se ficar pedindo bastante, talvez o coração de Deus se mova e nos responda, mas essa não é uma fé fundamentada para pedir uma cura. Podemos ter feito isso na ignorância, mas agora chegou o tempo de crer na obra consumada de Jesus Cristo, na cruz do Senhor Jesus. E ela é o firme fundamento da nossa cura.
E, ao entender isso, você está apto para ordenar que a doença saia, mandá-la embora do seu corpo em nome do Senhor Jesus Cristo com autoridade. Porque você sabe que Jesus fez todo o trabalho na cruz. Ele levou em si as suas enfermidades e tomou sobre si as suas dores. É como na profecia de Isaías. Ele, como profeta, previu o futuro de todos os aspectos da obra de Jesus. E as pessoas não têm nenhuma dúvida sobre Jesus levando os nossos pecados e ferido pelas nossas transgressões. Até aí tudo bem. Tornou a sua alma oferta pelo pecado. Isto é Isaías 53. E nesta parte todos creem. Mas veja que nenhum desses versículos começam com a palavra certamente. Mas ao falar de cura, começa com a palavra aquém, que significa certamente. Uma forte afirmação. Muito forte, ahen. Certamente Ele levou as nossas doenças e tomou as nossas dores. É como se o Espírito Santo estivesse reafirmando, porque Ele sabia que nós, nesta área, teríamos dúvida e incredulidade. Então vamos reafirmar que a cura está baseada no sólido fundamento da obra da cruz. Amém? Quando Jesus levou as nossas enfermidades e tomou as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Amém? É assim que devemos crer. E tem muitas coisas que o Senhor fez por nós na cruz. Por exemplo, falamos sobre a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que pela sua pobreza você pode ser rico. Ele era rico e se fez pobre, para que através de sua pobreza você se tornasse rico. E falamos que todo o contexto aí se refere a finanças, se refere a coisas materiais, suprimento de necessidades, ok? E finalizamos falando como Ele também nos redimiu da maldição do estresse, medos, ansiedades, quando Ele suou sangue. E o sangue caiu no solo amaldiçoado. E aquilo que aconteceu no primeiro jardim, quando Adão pecou, Deus disse, do suor do seu rosto você vai comer. Ou seja, você vai ter que trabalhar duro, vai ser difícil. Você terá estresse. O estresse é representado pelo suor. O suor representa um trabalho difícil. Do suor do seu rosto comerá o pão. Porém, agora neste jardim, o que aconteceu no primeiro jardim terminou. Com Jesus ali no início da sua paixão, Ele levou as nossas maldições, também simbolizadas pela coroa de espinhos, ou seja, nossos medos, nossas ansiedades, preocupações, o nosso estresse. E no jardim Ele suou sangue. E o sangue de Jesus tem poder para redimir. E quando Ele toca o suor, Ele nos redime da maldição do suor. Da maldição de um trabalho estressante e doloroso. Aleluia! Nós estamos livres. Que você receba essa paz agressiva, shalom, a paz de Deus, que guarda o nosso coração e a nossa mente dos medos e ansiedades. Eu não quero nem saber o nome dessa nova variante, ou ainda se houver outras variantes para surgir no futuro. Eu sei de uma coisa, a Bíblia diz que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará. Jesus foi exaltado muito acima de todo nome que se nomeia, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre. Então esta doença, ao nome de Jesus, ela vai se curvar. E eu creio de fato que é o papel da igreja, eu vou falar mais sobre isso. Eu creio que é o momento da igreja de fato orar contra essa doença, contra ela. Precisamos nos juntar e estabelecer um acordo e orar, usando a nossa autoridade espiritual contra isso, porque é o nome de Jesus está mais alto que toda a Covid, da variante Delta, da Omicron e de qualquer outra. Amém? Glória a Deus. Sabe, vamos abençoar o mundo com a autoridade espiritual que o Senhor já nos deu. Vamos orar com este propósito. Sabe, ao preparar esta mensagem, eu estou me adiantando aqui, mas eu sinto no meu coração de falar isso. O Senhor falou comigo e disse para que nós nos uníssemos e orássemos em espírito, regularmente, todos os dias. Gaste algum tempo, pelo menos 30 minutos, até 1 hora. Dedique um tempo. É claro que você não deve fazer isso de forma legalista. Escolha um tempo que você quiser, mas diga, Senhor, que seu Espírito possa interceder através de mim, para pôr um fim nesta Covid-19 com todas essas variantes. Em nome de Jesus. Coloque um fim, Senhor. Amém? Começando no meu país. Daí então, nas outras nações. É um grande privilégio orarmos pela nossa nação. Nós somos direcionados pelo Senhor nas Escrituras. Amém? A orar por aqueles que estão em autoridade. Ore primeiro pela sua nação. Amém? Vamos orar. Vai começar de algum lugar, amém? E eu não estou dizendo que o primeiro país será Singapura.
Estou dizendo apenas que devemos orar pela nossa nação. Você que está assistindo, ore pelo seu país. Vamos usar a nossa autoridade e orar no nome de Jesus em espírito. Diga, Senhor, que o seu espírito ore através de mim contra isso. E ponha um fim nisso em nome de Jesus. Eu te peço e comece a orar em línguas, amém? De 30 minutos a 1 hora, ok? Todos os dias. Posso contar? Amém? E é uma promessa. Quando ele falou comigo, ele também disse sobre um versículo, e esta é a parte que o Senhor falou comigo. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Então, algo vai acontecer que fará com que as pessoas... Isso é uma profecia, amém? Isaías 59, o nome do Senhor é o nome de Jesus. Desde o poente, que é o oeste, até a nascente, que é o leste. Pois quando o inimigo vier como uma torrente impetuosa, e o Espírito do Senhor se levantará contra ela. Vocês concordam comigo que agora esta Covid-19, esta praga, tem de fato inundado o mundo como um rio? Quando falamos de inundar como um rio, nenhum país está livre. E aqui o texto fala de estandarte, que era usado naquele tempo para carregar a bandeira. E com aquela bandeira eles se direcionavam para a batalha, e quando levantavam a bandeira, no final da batalha significava que eles tinham vencido a batalha e o inimigo derrotado. E a Bíblia diz que o Espírito Santo levantará esse estandarte contra o inimigo quando ele vier como um rio. Quando ele vier como um rio, o Espírito Santo se levantará contra ele. E qual é este estandarte? A Bíblia diz: o Redentor virá a Sião, aos que em Jacó arrependerem-se dos seus pecados. E esta é uma promessa que foi citada por Paulo no livro de Romanos. E continua a dizer: quanto a mim, diz o Senhor, esta é a minha aliança com eles. O meu espírito que está sobre você e as minhas palavras que pus em sua boca. Veja isso. Ele está falando da aliança, da nova aliança. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles. O meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela. Isso me lembra Josué 1:8. Nem da boca dos seus descendentes, os seus filhos, e nem dos descendentes deles, os seus netos. Diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. O que essas palavras significam para você? O que você pensa desta nova aliança? Nesta nova aliança, as minhas palavras estarão na sua boca, e na boca dos seus filhos, e na boca dos seus netos. E antes de falar isso, ele diz, o meu espírito, o meu Santo Espírito, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo estará sobre você. O meu Espírito estará sobre você e você falará as palavras que coloca em sua boca. E amigo, todo o contexto aí fala como ele vai colocar um estandarte contra o inimigo quando ele vier como um rio. Amém? Nós oramos em espírito. Oramos em línguas. Aleluia! Quando o Espírito Santo veio no cenáculo sobre todos os discípulos, a Bíblia diz que quando o Espírito veio sobre eles, o que aconteceu? Eles foram cheios das suas palavras. Aleluia! Palavras espirituais. Paulo fala sobre palavras espirituais que a sabedoria humana não ensina, porém o Espírito ensina. Não palavras de sabedoria humana, porém palavras ensinadas pelo Espírito. É o que Paulo diz em Coríntios. Em outro lugar, Paulo diz, no entanto, quem ora no Espírito, quando você fala em línguas, de fato ninguém entende, porque fala em mistérios. E sem dúvida que Paulo, que escreveu 3/4 do Novo Testamento, ele era capaz de entender os mistérios escondidos no Velho Testamento, ocultas desde a fundação do mundo, porém reveladas no Novo Testamento. E toda vez que Paulo diz, eis que falo de um mistério, você pensa, de onde ele tirou esse mistério? Amém? Ele fala do mistério da igreja, que estava oculta no Velho Testamento. O mistério do casamento entre Cristo e a igreja estava oculto. Eis que falo de um mistério, Cristo e a igreja, quando ele fala de casamento. Ele fala do mistério da piedade, Deus encarnado em corpo humano. Aleluia! O mistério da piedade. Ele fala até mesmo como funciona o ministério da iniquidade. Amém? Mistérios. Mysterion no grego. Mistério na Nova Aliança não é algo que ainda está oculto. A palavra mistério no Novo Testamento sempre significa algo que estava oculto, porém agora revelado, agora desvendado. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então, quando você ora em línguas, Paulo diz que quem fala em línguas estranhas não fala ao homem, mas a Deus. De forma que, essa palavra de forma aqui, é o modus operandi. Como isso funciona? Como através do Espírito falamos em mistérios.
A mesma palavra para mistério da igreja. Então Deus vai te revelar no seu homem espiritual revelações. E é por isso que quando você ora bastante no Espírito, a palavra de Deus se torna viva. Aleluia! E aqui temos uma promessa em Isaías que diz que quando o inimigo vier como uma torrente, e eu vejo esta pandemia invadindo o mundo como um rio, eu não creio que seja tempo de nós apenas nos sentarmos e não fazermos nada. Devemos nos unir e parar de brigar, parar de ficar mandando o mundo inteiro para o inferno. Eles precisam ouvir o evangelho que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. E no dia de Pentecostes, de tudo que o Senhor poderia nos dar, Ele nos deu o batismo com o Espírito Santo, com a evidência no falar em línguas, porque todos eles falaram em línguas. E isto é algo maravilhoso, porque onde havia lei, da qual não poderia dar ao homem forças para ser santo, agora vem no Monte Sião, não no Monte Sinai, o próprio Espírito. Amém? No Monte Sinai, Deus deu os 10 mandamentos. No Monte Sinai, Ele deu a lei. E 3.000 pessoas morreram. Esta foi a primeira festa de Pentecostes. Mas aqui, quando o dia de Pentecostes se completou, no Monte Sião, não no Monte Sinai, no Monte Sião, Deus deu o Espírito, Ele não deu a lei. E 3.000 pessoas foram salvas. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que a letra, a lei, mata, mas o Espírito vivifica. Então, pela lei, a Bíblia diz que pela lei vem o conhecimento do pecado. Quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. E as pessoas ainda não entendem o que é estar morto para a lei. Significa que eu posso sair e pecar e isso não importa mais nada, porque estamos mortos para a lei, então podemos sair e apenas pecar. Meu Deus, isto está muito longe do que Paulo ensinou e do que eu ensino. Sabe, isto é algo que eu nunca ensinei na vida. Se você ouviu isso de alguém, significa que ele está mentindo para você. Eu nunca disse isso. Eu sempre digo isso, que a força do pecado é a lei. A lei foi designada para que ao tentar mantê-la, o pecado viesse à tona. Porém, a Bíblia diz em Romanos 7 que uma das bênçãos da cruz é estar morto para a lei, para estar casado com um outro, casados com aquele que ressuscitou. E ele continua a dizer assim, deixa eu ler o texto inteiro para você. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro. Aquele que ressuscitou dos mortos. Quem é esse? O nosso Senhor Jesus. Ele ressuscitou. A nossa união com Cristo produz frutos. O texto diz que pertencemos a Jesus a fim de darmos frutos para Deus. Darmos frutos para Deus. Esta nossa união com Cristo nos faz gerar frutos para a glória de Deus. Aleluia! São bons frutos. Frutos de Deus. Mas somente quando você morre para a lei e vive para Cristo, e em Cristo você dará frutos. Então não focamos na lei, nós focamos em Cristo. E quando focamos nele, a excelência moral que está na lei é cumprida em nós. Aleluia! Porém, quanto mais intencionalmente você tentar guardar a lei, qual é o propósito que Deus deu à lei? Dela vem o conhecimento do pecado. A força do pecado é a lei. Paulo diz, quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Ele diz assim, quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas despertadas pelo quê? As paixões pecaminosas despertadas pela lei. E algumas pessoas têm um ensinamento diferente, até mesmo sobre a graça. Não estamos mais debaixo da lei. E eles fazem isso soar como se não tivéssemos compromisso com a moralidade. Eu estou afirmando que nós morremos para a lei para produzirmos uma moral mais excelente. Além da lei. A lei diz não adulterarás, mas a excelência te faz se apaixonar pela sua esposa, de forma que você não tem vontade nem tempo de olhar para outras mulheres. Amém? Isto é excelência moral, aleluia! Glória a Deus, a lei diz não roubarás, não te manda doar, mas a excelência moral te faz doar. Amém? Ela te torna alguém generoso, ao invés de você apenas não roubar. Então eu não roubo, então está tudo bem. Não, amigo, então eu estou dizendo... Tudo isso faz parte da sua caminhada interior com Deus. Não estou dizendo que uma nação não deve estar debaixo da lei. Não, não, não. Uma nação deve ser guiada pelos conceitos e princípios judaico-cristãos. É por isso que as nações civilizadas no mundo hoje se baseiam nas leis judaico-cristãs. Amém? Nos 10 mandamentos. Mas veja que eles apenas nos guiam externamente. Não muda o seu coração. No momento em que não há lei naquela terra, a anarquia toma conta. As pessoas começam a saquear, a estuprar, roubar,
Matar, porque está em seu coração, quando a polícia não está, ou quando a polícia não está funcionando numa nação, é isto que acontece. Então a lei externa não consegue mudar o coração. Deus está falando sobre morrer para a lei, para que o seu coração seja mudado. Esta é a real mudança, e veja o que realmente produz o pecado. As paixões pecaminosas vêm à tona por causa da lei, operando em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Operando em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. O verso anterior diz que quando você pertence a Jesus, você dá frutos para Deus. Quando você morre para a lei e pertence a Jesus, você dá frutos para Deus. Mas quando você está na carne, pelas paixões pecaminosas trazidas pela lei, elas operam nos seus membros para dar frutos para a morte. Qual você escolhe? Estar debaixo da lei, assim como os filhos de Israel que estavam debaixo da lei? Com os 10 mandamentos, o que aconteceu? 3.000 pessoas morreram. Porém, quando você está com Cristo, no Espírito de Cristo, amém? No Espírito Santo, 3.000 pessoas foram salvas. Pense nisso. Os filhos de Israel nunca fizeram um bezerro de ouro, até que eles receberam os 10 mandamentos. Nada de errado com a lei é santa, a lei é justa, mas a lei não pode santificar nem justificar o homem. Nada de errado com a lei em si. Errado é o coração. Porém, é a lei que faz despertar aquilo que está adormecido. Quando alguém é contra esse ensino, observe a vida dela. Quando foi que você assistiu pornografia? Quando foi a última vez? Agora nós ouvimos neste ministério testemunhos e testemunhos de pessoas que estão livres da pornografia. Você não os ouve dizendo, depois de ouvir o pastor Prince, eu percebi que não há condenação e agora eu estou livre para continuar pecando e assistindo pornografia. Nunca tem esse tipo de testemunho. É sempre, eu já estou livre há 3 anos da pornografia, eu já estou livre há 5 anos da pornografia. É sempre o resultado da santidade. Não é estranho que o chamado ensino libertino do pastor Prince está produzindo libertação da pornografia? E recebemos estes testemunhos praticamente todo mês. Eu quero compartilhar um testemunho que vai te abençoar e encorajar. Este é um irmão de Ohio, nos Estados Unidos, e ele diz, eu tenho sido um cristão por toda a vida, mas o meu estilo de vida não representa dignamente um cristão, embora o Senhor tenha me abençoado ricamente. Eu era um CEO de uma organização sem fins lucrativos, sempre tentando ser uma boa influência para todos os meus funcionários e para aqueles quem eu servia. Mas eu tinha uma vida oculta, dominada pelo uso da maconha, álcool e pornografia. Eu sabia que estava levando uma vida dupla. Nem preciso dizer que, apesar das minhas boas intenções, eu perdi meu emprego, minha reputação foi manchada e tudo o que eu construí foi para a lona. Durante esse tempo, eu sempre pedia para Deus me perdoar e mudar o meu coração. Eu sabia que não poderia me tornar a pessoa que queria ser, sem a ajuda do Espírito Santo. Porém, por mais que eu tentasse, não conseguia mudar o meu comportamento. Então, eu encontrei a programação do pastor Prince na televisão, e enquanto eu ouvia o seu ensino sobre a graça de Deus, meu espírito começou a se agitar dentro de mim. Eu passei muitos meses ouvindo, antes que houvesse qualquer mudança na minha vida. Pastor Prince, a sua mensagem sobre a graça foi o ponto de virada para mim. Quando eu ouvi que Deus me amava e cuidava de mim mesmo enquanto eu lutava contra o pecado, meu coração foi mudado e eu percebi que era tempo de mudar. Veja que é a bondade de Deus que leva as pessoas ao arrependimento. E você disse para que eu me lembrasse, mesmo no pecado, que eu sou a justiça de Deus em Cristo. Veja que, em meio ao pecado, a Bíblia diz, sabendo disso, veja que uma das provisões de Cristo na cruz também é isso, Romanos 6,6, sabendo disso, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Destruído na versão King James, mas na verdade é estar em inatividade no grego, para que não servamos ao pecado. Então nosso velho homem foi crucificado. Então toda vez que tiver uma tentação, você não deve reconhecer o velho homem como vivo, mas ele parece estar vivo. As tentações são bem reais. Amém? E você sente um impulso nesta direção. Mas ainda assim você não deve reconhecê-lo como vivo. Não dê esse gosto ao velho homem como
se ele estivesse vivo. Eu preciso lutar contra ele. Se você luta, quer dizer que ele está vivo. Quando você o reconhece, quando tem consciência dele, quando você luta contra ele, você está dizendo que o velho homem está vivo. Então qual é o certo? Desça até o verso 11 de Romanos 6. Desta forma, considerai-vos mortos para o pecado. E o verso anterior diz que Cristo morreu na cruz pelo pecado, de uma vez por todas, e desta mesma forma, considerem-se, é uma concordância. Ou seja, leve em consideração que você morreu para o pecado. Então, este velho homem que eu sinto tão vivo em mim, trazendo desejos errados e luxúrias, e sentimentos de raiva, frustração ou qualquer coisa do tipo, eu preciso considerar que ele está morto. Tudo isso é como se fosse uma miragem. Para a fé, ele morreu, ele foi destruído na cruz do Calvário. Aleluia! Para Deus, ele não existe. Agora, para os sentidos, ele existe. Mas para a fé concorda com Deus e diz, ele morreu, então não haja, nem mesmo ore contra ele. Porque ao orar contra, você vai trazê-lo à tona e vai cair no pecado. Já passou por isso? Então a melhor abordagem é a abordagem bíblica. Considere o morto, que o velho homem já foi crucificado. Reconheça, considere. Ou seja, reconheça, considere que ele já foi crucificado. Amém? Voltando ao testemunho. Glória a Deus, obrigado Jesus. Você disse para nos lembrarmos, mesmo em meio ao pecado, que somos a justiça de Deus em Cristo. Essa identificação que Deus te identifica. Deus te olha e vê a justiça dele em Cristo. Deus não vê o velho homem. Lembre-se disso, que para os olhos de Deus o velho homem foi crucificado, e aquilo que foi crucificado está condenado e está destruído. Assim como quando Deus olhou para Abraão, em Gênesis 22, Deus disse a ele, tome o teu filho único, teu filho Isaque, ao qual você ama. Agora, por que Deus disse, pegue o seu único filho, o filho que você ama, Isaque, certo? E ofereça-o numa montanha. Por que Deus disse filho único? Porque Abraão já tinha 2 filhos, ele tinha um filho mais velho, Ismael. Mas Deus diz, tome o seu único filho, porque aos olhos de Deus, aquilo que nasceu da carne, ele não reconhece. Os seus olhos não reconhecem aquilo que nasceu da carne. E ninguém vê a realidade de toda a realidade como Deus vê. Fé é enxergar como Deus enxerga. Amém? Glória a Deus. Então, Deus disse a Abraão, tome o seu único filho. Quando no natural ele tinha 2 filhos, mas aquele filho era filho da carne. Deus não o reconhecia, e da mesma forma, Deus olha para você, e ele não reconhece aquilo que nasceu na carne, ele reconhece aquilo que veio do Espírito. E você é a justiça de Deus em Cristo. Então quando eu digo reconheça aquilo que Deus reconhece, porque desta forma você não reconhecerá a existência e a força do velho homem que já foi crucificado. Eu estou explicando para você, amém? Então, você disse para que nos lembrássemos que somos a justiça de Deus em Cristo. Eu fiz isso e comecei a participar da Santa Ceia do Senhor diariamente, e então recebi uma visão que me inspirou a mudar o jeito que eu estava vivendo. Tudo isso veio de Deus. E com a ajuda do Espírito eu perdi o desejo de fumar maconha, de beber e de assistir pornografia. Amigo, a real libertação é se livrar do desejo daquilo. Não é, eu ainda quero, mas eu estou me controlando. Não, isso não é libertação. Você ainda está tentando se controlar através do esforço da carne. E cedo ou tarde, você vai sair desta coleira. E você quer saber o que acontece? Você mergulha. É isso que a carne faz. A verdadeira libertação é pelo Espírito Santo. É por isso que a graça fala sobre a transformação do coração. Não é uma mudança comportamental. Amém? E com a ajuda do Espírito Santo perdi o desejo de fumar maconha, de beber e de assistir pornografia. Hoje estou livre desses vícios vergonhosos e faço parte de uma igreja local onde tenho a companhia de outros irmãos cristãos. Busco sinceramente a vontade de Deus para mim e peço que complete o plano que iniciou em mim. Obrigado, Pastor Prince, pelos ensinamentos que mudaram a minha vida e estão me tornando na pessoa que Deus quer que eu seja. Hoje quero servir a Deus e me tornar um instrumento da sua graça e do seu amor. Obrigado por me lembrar o quanto Deus me ama. Isso não é maravilhoso? Então este é o resultado dos ensinos heréticos e errôneos do Pastor Prince. A Deus toda a glória. Aleluia. Então Deus disse a Josué que a forma de possuir a terra é através de andar, literalmente, todo lugar que a planta do pé, ou seja, enquanto anda.
você toma posse daquilo que eu já te entreguei. Ou seja, tomar posse da sua herança. Tomar posse daquilo que já é seu. Deus diz, apenas caminhe. Em Gênesis 5, encontramos esta palavra falando de Enoque. O texto diz, Enoque andava com Deus e já não era, desapareceu. Por quê? Porque ele foi ao arrebatamento. O arrebatamento foi algo que aconteceu com Enoque e também com Elias no Velho Testamento, não é algo novo, ok? Então, ele andava com Deus, Enoque andava com Deus e já não era, porque Deus o tomou. E em Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus e diz que Enoque foi transladado para não ver a morte. É isso que é o arrebatamento, é não ver a morte. Você é transladado enquanto anda com Deus. Um dia você se dá conta que está andando na glória. Aleluia! Isto é o arrebatamento. O arrebatamento é não ver a morte física. Aleluia! E preste atenção que ele andava com Deus, como Adão e Eva, que andavam com Deus. Então lá no passado o homem andava com Deus, junto com ele. Mas andar com Deus ainda é algo externo. Algo próximo, sim, mas não tão próximo quanto aquilo que eu vou compartilhar com você. Então, vemos Enoque andando com Deus, e aí, em Gênesis 17, você vê Deus falando com Abraão. E Deus disse assim para Abraão, eu sou o El Shaddai. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor apareceu-lhe e disse, eu sou o El Shaddai, literalmente, o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Você notou? Ande na minha presença. Literalmente em hebraico, panim. Panim significa face. Deus está dizendo, ande diante da minha face. Ande diante de mim. Saiba que eu estou observando você. Saiba que meus olhos estão em você. Isto também é uma maneira maravilhosa de andar com Deus. A cada dia, tendo consciência que ao andar com Deus, você sabe que Ele está te olhando. E nós sabemos agora que a bênção do Velho Testamento, que Deus faça seu rosto brilhar sobre você, significa que hoje, por causa de Cristo, amém, o rosto de Deus brilha sobre nós. Ele brilha sobre você. Ele está radiante com você. Amém? Os seus raios de favor estão brilhando sobre você. Ele não está zangado com você. Às vezes as pessoas dizem coisas para as crianças que nem cuidado o olhinho com o que vê, cuidado o olhinho com o que vê. O nosso Criador está olhando para você. Cuidado o olhinho com o que vê. Apesar de representar amor, ela coloca medo, tenha cuidado com isso, com aquilo, como se Deus buscasse culpá-lo. Deus é amor e não está por aí buscando culpados. Deus está derramando sua graça. Amém? Trazendo luz sobre você, para que você, através da graça e da luz da sua revelação, seja capaz de andar com Deus e diante de Deus. E agora eu vou mostrar para vocês como andar com Deus no Novo Testamento, que está em Gálatas 5:16. Por isso vos digo, andai no Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então aqui temos uma caminhada muito mais íntima. Nós andamos no Espírito. Veja que andar no Espírito não é andar com o Espírito, nem andar diante do Espírito. O Espírito Santo já não está mais do lado de fora. Não se esqueça que o Espírito Santo é o próprio Deus. Amém? Uma parte da Trindade, uma parte da divindade de Deus, o Espírito Santo. E aqui não está falando de você estar andando com o Espírito ou andar diante dele, porque em ambos é algo externo, mas você anda no Espírito Santo. Aleluia, você vive no Espírito. Este é um termo muito íntimo, porque o seu verdadeiro eu é na verdade o Espírito. Deus te criou à sua imagem. Deus te fez um espírito, você é tripartido. Você é um ser espiritual que tem uma alma. Amém? A sua alma não é o seu verdadeiro ser. O seu eu é o espírito, que tem uma alma. Ok? Eu sou um espírito e eu tenho uma alma. A alma é a mente, a vontade, as emoções. Isso é a esfera da alma. E vive em um corpo. Então você é tripartido, 3 partes. Amém? Estas 3 partes formam você. Você é um espírito, tem uma alma e mora num corpo. E adivinha? É um retrato do tabernáculo. O antigo tabernáculo de Moisés, você encontrará 3 partes. A parte de fora, que é o seu corpo, ok? O lugar santo, que é a sua alma. E o santo dos santos, onde está a arca de Deus, na presença do Senhor. Onde está a Shekinah. Aí é o espírito.
é a parte mais íntima. Então, ao orar em espírito, de fato no espírito, quando você ora em línguas, você ora no espírito. Aliás, qualquer um que falar para você que quando você ora com paixão, que você ora com força, você está orando no espírito, isso não é orar no espírito. A Bíblia define a Bíblia. Paulo diz: eu oro no espírito e oro com entendimento. O que isso significa? Que eu oro em línguas e eu oro com palavras. Eu canto no espírito e eu canto com entendimento. Ou seja, ele está dizendo muito claramente que se eu oro em línguas estranhas, é meu espírito quem ora. Paulo diz: se eu oro em línguas estranhas, o meu espírito ora. A parte mais íntima de mim está orando. E é isso que a Bíblia diz. Sobre orar no espírito, em Judas, diz que orar no espírito faz com que você edifique a sua fé santíssima. Ao orar no Espírito Santo, te edifica como? Te edifica na sua fé santíssima. O que é isto? Há muitos anos atrás eu estava meditando nisso e Deus me mostrou, porque o próximo versículo diz: orando no Espírito Santo. Porque quando você ora no Espírito Santo, você está orando no Santíssimo. Ou seja, você está orando no Santo dos Santos. Você é o templo de Deus. E qual parte é o Santo dos Santos? É o seu ser espiritual. Então, ao orar em línguas, esta oração não vem da sua mente. É por isso que, quando você ora em português, ou seja lá qual for a sua língua, chega uma hora que as palavras cessam. Você não tem mais ideias para falar. Porém, ao orar em espírito, você ora o dia inteiro, até com tons diferentes. Você está orando a partir do lugar santíssimo. Você está edificando a sua fé no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, orando no Espírito Santo. Aleluia! E ele diz: se mantenham no amor de Deus, se mantenha neste lugar, onde está o amor de Deus e Ele proverá tudo para você. Glória a Deus, obrigado Jesus. Tenha sempre essa consciência do amor de Deus, orando no Espírito. É uma união da edificação da fé santíssima, se mantendo no amor de Deus. E o que está aí no meio? A oração no Espírito. Aleluia! Amigo, este é uma dádiva bem pouco valorizada no corpo de Cristo, mas quando eu leio as Escrituras, sem nenhum preconceito, lendo as Escrituras como elas são, eu percebo que a Bíblia enfatiza muito o orar em línguas. Agora, você pode me dizer que em 1 Coríntios, Paulo afirma que profetizar é melhor. Paulo não está dizendo isso, ele está dizendo que, na igreja, a profecia é melhor do que alguém falando em línguas, porque os outros não entendem o que ele diz. Mas ao falar em línguas, você não fala com os outros. Esse dom é chamado de dom de línguas. Nem todas as pessoas falam em línguas. Assim como o dom de palavra de sabedoria, o dom de curas e milagres, todos são dons do Espírito. E um dos dons é o dom de falar em línguas. É um dos 9 dons do Espírito Santo. Não é disso que nós estamos falando. Quando você é batizado com o Espírito Santo e você fala em línguas, é a sua linguagem de oração. O dom de línguas deve ser interpretado. E alguns têm, outros não. Então, quando Deus se move dessa maneira, as pessoas que têm esse dom manifestam. E eles proclamam em línguas, e então eles mesmos ou alguma outra pessoa vai falar com entendimento daquilo que foi falado agora em línguas. Esse é o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. Mas me refiro a orar no Espírito, que é algo para todos. Uma vez batizados no Espírito Santo, eles podem orar no Espírito. Veja que Paulo não diz: eu quero que vocês tenham o dom de palavra de sabedoria. Eu quero que vocês tenham o dom de curas. Paulo não disse isso. O maior de todos os apóstolos. Eu creio que você concorda. Ele escreveu 3/4 do Novo Testamento, que revelou a nós os mistérios que estavam ocultos por eras e gerações, agora revelados pelo apóstolo Paulo. Amém? Graças a Deus por todos os outros. De fato, o apóstolo Paulo está num outro nível e muitas pessoas concordam que ele foi o maior de todos os apóstolos. E o que ele disse? Eu quero que todos vós falem em línguas. Ele disse: eu quero que vocês falem em línguas. Somente na igreja ele enfatiza a profecia em relação às línguas. Eu vou chegar aí, mas note quando ele diz: eu quero que falem em línguas. Ele não disse: eu quero que tenham a palavra de sabedoria, que também é um dom do Espírito. Eu quero que vocês tenham o dom de discernimento de espíritos. Eu quero que tenham o dom da fé. Ele não disse isso. Ele disse: eu quero que falem em línguas. E depois, em 1 Coríntios 14, ele ainda diz mais: eu agradeço a Deus que eu falo em línguas mais do que todos vocês. O maior apóstolo disse: eu dou graças a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Agora, a igreja de Corinto, eles estavam, na verdade, abusando dos dons,
quando se reuniam, assim como abusavam da ceia quando eles se juntavam. Então Paulo os estava corrigindo, porque eles ficavam gritando em línguas, sabe, uma forma de se exibirem, como um crachá de uma espiritualidade, algo que não deve acontecer. E na verdade eles, em casa, não faziam aquilo. Não faziam em outros lugares, mas quando eles se reuniam, eles tentavam impressionar uns aos outros, gritando em línguas. E Paulo fala para fazermos as coisas com discernimento. E ainda assim ele diz que, comparado com eles que gritavam muito e falavam muito em línguas, Paulo disse: eu agradeço a Deus, porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Ou seja, Paulo acordava falando em línguas. Amém? Ele provavelmente passava um tempo falando com Deus em línguas. Amém? Provavelmente em suas caminhadas de uma vila para outra e de cidade para cidade, ele orava em línguas, em cima do animal, falando em línguas, em cima do camelo, falando em línguas. Em todo lugar ele falava em línguas. Talvez inconscientemente, algo sobre falar em línguas é que seu cérebro não está envolvido e muitas pessoas não gostam disso. Elas precisam entender para ter controle. Elas se esquecem que, quando o homem pecou, a parte que deveria estar no controle é o espírito. Mas quando o homem pecou contra Deus, o espírito morreu. Então, ou eles vivem pela mente ou pelo corpo. É por isso que às vezes são hiperintelectuais, o que também é algo muito perigoso, porque quando você vive baseado na sua mente, você não dá ouvidos à sua intuição. Você não dá ouvidos ao que o espírito diz. O espírito é mais rápido que a mente. O seu espírito é mais veloz. O seu espírito sabe coisas além da sua mente, porque ela está confinada ao que você conhece, ao que você sabe, ao conhecimento. Meu amigo, o espírito transcende tudo isso. Nesta esfera espiritual é onde o seu espírito se encontra com o Espírito Santo. É daí que vem o orar em línguas, é por isso que oramos no espírito. Amém? Ou eles não vivem pela alma, pela mente, mas vivem pelo corpo. Como o espírito está morto, eles vivem no corpo. Eles cuidam do corpo até se tornarem homens bem fortes. Que nem o Pastor Lawrence. Ei, qual é, cara? Eu até que sou humilde. Toda glória seja para Deus. Amém? Amém? Eu não estou fazendo isso só porque eu não tenho os músculos. Eu só estou dizendo que nós não devemos supervalorizar a alma e o corpo. Ambos foram dados por Deus, mas Deus quer que o corpo esteja sujeito à alma e a alma sujeita ao espírito. O espírito domina. E é isso que acontece quando você nasce de novo. Aleluia! Aí o seu espírito domina. E aí Deus te dá uma língua que te deixa humilde. Humilde porque sua mente não entende. Veja que Paulo diz que ao orar em línguas estranhas, o meu espírito ora, mas meu entendimento se torna infrutífero. Percebeu? Qual parte está orando? Meu espírito ora. Aleluia! Amém? Não é necessário sempre traduzir as línguas estranhas. Amém? Se torna necessário quando você fala alto na igreja. É necessário tradução. Peça a Deus pela interpretação. Amém, igreja? Então Paulo diz: eu agradeço a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos. Vamos ler esse texto porque tem algo muito especial aqui. Dou graças a meu Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, repare a ênfase. E sabe, as pessoas dizem: então Paulo está enfatizando a profecia mais do que falar em línguas. Ele está falando na igreja. Na igreja, eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis com o entendimento, para que outros também tenham proveito, para que outros sejam instruídos, mais do que 10.000 palavras em línguas. Agora, note que tudo que ele está falando é na igreja. Não se esqueça, do contexto é sobre a igreja, na igreja. Ele diz: eu falo em línguas o dia inteiro, eu falo mais do que todos vocês, porém na igreja. Igreja entende a reunião de pessoas. Nela eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis, que em nossa igreja, no caso, em inglês. Em inglês, para que todos entendam. Por quê? Para que outros possam ser instruídos. Outros. É melhor do que falar 10.000 palavras em línguas. Então, sabe de uma coisa? Isto é algo que Deus me mostrou certa vez. Se você falar 10.000 palavras em línguas antes de ir para um culto, antes de você ir para a igreja, no lugar onde as pessoas se reúnem, se você falar 10.000 palavras em línguas, você vai precisar de 5 palavras com entendimento para ter o impacto, para que o poder de Deus seja liberado. Amém? Para que as suas palavras tenham espírito e vida. Não palavras persuasivas de conhecimento humano, mas a demonstração do espírito de poder. Você fala com entendimento, não em línguas, e faz isso porque as suas 5 palavras de entendimento
e 5 é o número da graça. As suas palavras serão cheias de graça. Amém? Se você tiver orado 10.000 palavras em línguas. Aleluia. Amém? Quero te mostrar algo mais. E isso vai te deixar fascinado. Quando Deus me revelou, eu fiquei tão animado. Ouça bem isso. Paulo disse, eu dou graças ao meu Deus, porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Ainda assim, na igreja, eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis para que eu possa instruir a outros também. O que Paulo está querendo dizer? Para que outros possam ser instruídos também. Por que tem essa palavra também? Por que ele usou esta palavra também? Agora, amigo, você está pronto? Você está pronto? Espero que você tenha fome, porque isso é para transbordar. Pronto? Agora, por que ele diz também? Ele diz isso porque quando eu oro em línguas, Deus me ensina. E agora, quando eu chego na igreja, eu falo de maneira compreensível para que eu ensine também a outros. As outras pessoas aprendem quando eu falo no meu idioma. Amém? Com entendimento. Porém, a maneira que eu aprendo, ele diz, eu aprendo a orar em línguas. Quando eu oro em línguas, Deus me ensina. Deus fala comigo, Ele me ensina, aleluia! Deus me ensina. Agora, na igreja, eu falo palavras compreensíveis, para que outras pessoas também aprendam. Ou seja, ele já recebeu algo, para ele dizer também. Vocês estão aqui? Ou seja, quando você ora no Espírito, o Espírito te ensina. Assim como Jesus prometeu. Ele disse, quando o Espírito Santo vier, ele te guiará em toda a verdade. E ele vos ensinará todas as coisas. Amém? Quando você orar no Espírito, ele vai te ensinar. Eu posso te garantir que orar em Espírito mudou a minha vida. Quando eu oro em Espírito por uma temporada, sabe, por um tempo prolongado, eu vejo que quando eu abro a Bíblia, as palavras saltam para mim. Eu entendo coisas que, de outra forma, não faria sentido nenhum para mim. E aí, de repente, eu encontro uma chave que destrava a passagem. Orando no Espírito. E é por isso que quando você ora no Espírito, o Espírito Santo te ensina. Mas para ensinar os outros, você não pode falar em línguas. Você precisa falar com entendimento. Mas ouça, ao orar em línguas, 10.000 palavras em línguas, você precisará de 5 palavras de entendimento. Aleluia! Glória ao nome de Jesus! Amém até aqui? Então ande no Espírito, e você não satisfará o desejo da carne. Vimos agora que Deus disse para Abraão, ande diante de mim e ser perfeito. Deus disse, eu sou o El Shaddai, ande diante de mim e ser perfeito. Sabe, as pessoas gostam de inverter as coisas. Elas interpretam que Deus disse que se você for perfeito, você pode andar diante de mim. Mas Deus não disse isso. Ele disse, Abraão, quando você caminha diante da minha face, as costas de Deus é tudo aquilo que ele rejeita. Amém? A própria condenação são as costas de Deus. E para Deus dizer para Abraão, ande diante da minha face, ande diante de mim, diante da minha face em hebraico. Para Deus dizer isso, Abraão tinha que ter a graça dele. E então, ao perceber isso, você se torna alguém perfeito. Ande diante de mim e ser perfeito. O resultado é ser perfeito. Ele não disse, seja perfeito e aí você poderá andar diante de mim. Não, isso é colocar a carroça na frente dos cavalos. Amém? Ele disse, ande diante de mim. Tenha consciência do meu favor por você e você será perfeito. Aleluia! A mesma coisa em Gálatas 5. Nesta nova aliança que vivemos hoje, com o Espírito em nós. Deus está dizendo, ande no Espírito e você não cairá nas tentações da carne. A Bíblia não diz, tentem não satisfazer os desejos da carne, e aí então você andará no Espírito. Não, a Bíblia não diz isso. Ande no Espírito, isso é positivo, e você não satisfará o desejo da carne. Por favor, não inverta, não está dizendo, tente não satisfazer o desejo da carne, e aí você andará no Espírito. Isso não vai acontecer mesmo. Quanto mais você tenta não satisfazer, mais você satisfaz. Eu não estou dizendo para você se entregar ao pecado, é exatamente o contrário, estou te ensinando como sair e escapar dele. É sendo positivo, andando no Espírito. Permita-se a andar no Espírito, e uma das formas de andar no Espírito é falando em línguas. E o que Deus disse para Josué? Enquanto você anda comigo, todo lugar por onde você pisar eu entrego a você. E Deus disse para Enoque, ande comigo. Amém? E ele andou com Deus e Deus o arrebatou para que ele não visse a morte. E então Deus disse para Abraão,
ande diante de mim e sê perfeito. Amém? E aqui Deus diz, ande no Espírito, e você não satisfará o desejo da carne. Sabe, amigo, a nossa caminhada ficou mais íntima no Novo Testamento. Quando o seu Espírito e o Espírito de Deus estão no Santo dos Santos, você sente algo. E aquilo que você sente aqui dentro é mais importante do que aquilo que está na sua cabeça, do que a sua lógica, do que o seu raciocínio. O seu ser espiritual é mais veloz. Se der ouvidos a Ele, você prosperará. Sou eu, o Senhor teu Deus, que te ensino a ter êxito e te guio no caminho que deves ir. Prosperidade em todas as áreas da sua vida. E veja o que aconteceu. Deus disse para Josué, logo depois dele ter dito, todo lugar que você pisar será seu, descendo para o versículo 8, que não se aparte da sua boca o livro desta lei e que nela você medite de dia e de noite, para que você observe de fazer tudo o que está escrito nela, então tornará o teu caminho próspero. E então você terá bom êxito. Quantos querem ser próspero e ter bom êxito? Não mau êxito. Amém? Não te ordenei eu, seja forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. No Velho Testamento, Josué tinha que meditar na lei, no livro da lei. Você tirará os intestinos e colocará sobre o altar, e você queimará, como fragrância agradável. É nisso que ele meditava. No tempo de Josué, não havia muito da Bíblia ainda. Para que ele pudesse meditar, havia apenas o Pentateuco, a Torá, os 5 livros de Moisés, para que ele pudesse meditar. Pense nisso. O livro da lei não deve se apartar da onde da sua boca, mas deve meditar, Hagá em hebraico, que significa murmurar, ou seja, falar baixo. Hoje, o que nós temos no lugar da lei? O Espírito. A lei foi dada no Monte Sinai, 3.000 pessoas morreram. O Espírito foi dado no Monte Sião, 3.000 pessoas foram salvas. Então entenda isso. Quanto mais orar no Espírito, quando você mantém o Espírito fluindo, como Jesus disse, no último dia, o maior dia da festa, Jesus exclamou com grande voz, se alguém tem sede, venha até mim e beba. Aquele que crer em mim, como as Escrituras dizem, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E a Bíblia diz que isto, ele falava sobre o Espírito Santo, que ainda não tinha descido, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Jesus estava falando que viria um tempo, após sua morte, após retornar ao céu, ele enviaria o Santo Espírito. E aí ele diz, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aleluia! Amigo, isto é maravilhoso. Então, hoje, ao falarmos em línguas, ao invés da lei, quando falamos no Espírito, você se torna próspero e você terá bom êxito. Lembram do primeiro salmo? O que ele diz? Aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. A mesma palavra, Hagá, murmurar, falar baixo. O dia inteiro, dia e noite, falando o quê? A palavra do Senhor. Porém, hoje, isto se aplica ao Espírito. Na nova aliança é, na verdade, aquele que tem o seu prazer no Espírito. E como ele nos conduz? Com intuições, sugestões e na sua linguagem, certo? E no Espírito ele medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujo as folhas não caem e tudo o que ele faz prospera. Mantenha isso em mente. Veja o resultado, ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá frutos, é frutífero na estação própria e cuja as folhas não caem. E tudo que ele faz prospera. Agora, eu posso dizer que isso é o Espírito Santo que veio sobre nós? Sim, eu vou te mostrar agora em Ezequiel, que corresponde com o que Jesus disse do Hoshana Rabbah, o grande último dia da festa de tabernáculos. Ele se levantou e disse, sabe, se você crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E o escritor João disse, ele falava do Espírito Santo, que ainda não tinha descido, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, mas hoje ele já foi. Então vamos ler Ezequiel 47. Agora, esta é uma profecia de Ezequiel falando sobre o futuro, se referindo ao Mar Morto. Muitos já estiveram em Israel, já viram o Mar Morto, amém? E o Mar Morto, na verdade, se tornou 2 mares.
cumprindo a profecia bíblica. Antigamente ele era apenas um mar, uma grande e larga massa de água. E é chamado de Mar Morto porque nada vive lá. Aquela água é tão salgada, com tantos tipos de químicos diferentes naquele mar, que nada sobrevive. O Mar Morto é o lugar mais baixo em todo o planeta Terra. Mas agora, observe o mapa do Mar Morto. Existe uma espécie de ponte ali no meio, dividindo o Mar do Norte e do Sul. E por que isso é importante? Porque o profeta Ezequiel profetizou antes de Jesus nascer. Ele profetizou que o lado norte do mar seria curado, mas não a parte sul. Sabe, quando ouviram isso, elas disseram, só existe apenas um mar, um lago enorme. Mas agora sabemos, agora nos nossos dias. Então, isto literalmente veio a acontecer, mas temos o cumprimento espiritual. Veja isso. Ezequiel diz, o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi a água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste. Observe, fluindo do templo, você é o templo de Deus. Espiritualmente é como Jesus falou, do seu interior fluirá, do interior, do seu íntimo fluirão rios de águas vivas. E elas saem pela sua boca, amém? Através das línguas estranhas. E ele fluía para o leste e a água descia de debaixo do lado sul do templo. Agora vamos para o 9. E por onde o rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. Por onde quer que o rio passe, haverá vida. Haverá uma grande multidão de peixes. Agora, isto se refere à parte de Jerusalém, onde haverá um rio que fluirá a partir da entrada do templo e que chegará até o Mar Morto e curará a parte norte do Mar Morto, a maior parte. Olhe no mapa e você verá duas partes. Este é o Mar Morto. Curará a parte norte e todas as coisas que se movem viverão. Amém? Haverá vida e uma grande multidão de peixes. Falando espiritualmente, quando nós permitimos que do nosso interior esse rio venha fluir, tudo aquilo que nós tivermos contato viverá. Só de estar com você, porque você ora no Espírito, as pessoas sentirão esta vida, edificação, força, encontrarão conforto, renovo. Glória a Deus, porque a Bíblia diz em Isaías que falar em línguas é renovo e refrigério. Então, quando você ora em Espírito, esses rios vão e acontece o evangelismo. Uma grande multidão de peixes, e nós sabemos que a analogia do peixe é quando Jesus, sigam-me e farei vocês pescadores de homens. Amém? Então é o evangelismo. Ou seja, muitas pessoas sendo salvas, porque você está orando em espírito. Você está deixando fluir os rios de água viva. Aleluia! E diz que porque essa água flui para lá, ela saneia a água salgada. Haverá cura, haverá vida no caminho deste rio. Vamos ler o 12. Junto às ribanceiras do rio, de um lado e de outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, cujo as folhas não caem. Isso te lembra algo? Salmos 1. E nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e as suas folhas, que não caem, as suas folhas serão de remédio. Você terá saúde, e este remédio não tem efeito colateral porque ele vem de Deus. Amém? Haverá cura, haverá alimento, haverá comida. A sua folha, a sua saúde não cai, os salmos falam isso. Mas no Salmo 1, a ênfase está em meditar na lei. Mas Ezequiel aqui está nos mostrando que este rio flui do templo. E, cumprindo o que Jesus disse, do seu íntimo, do seu interior fluirão, da parte mais íntima do templo de Deus fluirão rios de águas vivas. E vemos que produz o mesmo resultado. A sua folha não cai, a sua saúde não falha. A folha não cair também significa sempre verde, sempre jovem e forte. E tudo que você faz prosperará. Apenas orando no Espírito. Amém? Então eu quero orar por aqueles de vocês que ainda não foram batizados no Espírito. Ah, meu amigo, ouça. Sabe, o pastor David Wilkerson andava entre as gangues e os viciados de Nova York nos anos 50. E sabe, ele disse assim, ele deu o seu melhor tentando fazer aquelas pessoas se libertarem daquele vício,
mas elas sempre recaíam para as drogas até que eles foram batizados no Espírito Santo. Não é só ser salvo. Ao serem batizados, eles foram libertos do vício das drogas. Assim, sem crise de abstinência. A mesma coisa conta Jack Polindia em seu livro Caça ao Dragão. Ela é uma mulher maravilhosa que foi a Hong Kong, na área onde havia as gangues, os cafetões, as prostitutas, as pessoas viciadas em drogas, lá em Hong Kong, nos anos 60. E ela disse que quando ela estava lá, ela teve que aprender a falar cantonês sozinha, para poder se comunicar com as gangues. E sabe, ela foi batizada no Espírito Santo e a única coisa que a sustentou lá foi orar em línguas. E então, ela notou que ao orar por outros, as pessoas que estavam viciadas em drogas não conseguiam largar o vício, apesar de terem sido salvas e aceitado Jesus. Mas, quando eram batizados pelo Espírito Santo, ela notou a mesma coisa que o pastor David Wilkerson. Ela notou que todos ficavam totalmente livres do vício, sem nenhum tipo de abstinência. Aleluia! Existe algo aqui que a igreja perdeu. A igreja tem desprezado o dom de línguas, de orar falando na linguagem do Espírito, apesar de Jesus falar disso. Paulo também falou. Interpretamos mal o que Paulo disse, e eu creio que o inimigo está por trás disso, sempre tentando roubar este ingrediente poderoso do corpo de Cristo que faz tanta falta, que estava tão presente no livro de Atos. Então, amigo, se você ainda não foi batizado pelo Espírito Santo, eu sei que são muitos que se juntaram a nós nestes últimos anos e ainda não foram batizados pelo Espírito Santo. Você precisa, amém? E não é difícil, é um presente a ser recebido, amém? E não é algo que dependa de você, depende do fato de Jesus ter sido glorificado, conforme lemos agora há pouco. O Espírito ainda não foi dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, mas Jesus já foi glorificado, então fique de pé agora onde quer que você esteja, amém? Faça isso, fique de pé e, no nome do Senhor Jesus Cristo, faça essa oração comigo agora. Diga: Pai, eu te agradeço pelo dom do maravilhoso Espírito. Senhor Jesus, neste momento me batize com o Espírito Santo, falando em línguas. Agora mesmo, em nome de Jesus, amigo, neste momento agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja cheio do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Comece a falar em línguas estranhas agora mesmo. Amém? Comece. Fale em línguas. Mesmo que seja uma palavra. Abra a boca. O Espírito Santo não vai te forçar a dizer algo. Quem faz isso é o mau espírito. Deus não faz. Amém? Quando a palavra vier até você, fale. Go ahead. Vamos, ore no Espírito. Não espere que a sua boca seja possuída. Quem faz isso é o diabo. É assim que ele opera. O Espírito Santo quer a sua cooperação. A Bíblia diz que Deus os encheu e os deu a palavra. É você que deve falar. Amém? O Espírito Santo dá a expressão, mas é você quem fala. Então vá em frente. Você já recebeu, em nome de Jesus. Sabe, alguns sentem que a língua está meio que ficando pesada, ou parece que estão de boca cheia. Não trave a sua boca, abra. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Ore no Espírito, em nome de Jesus. Pode até cantar. Cante. Eu faço isso no chuveiro. Quando eu fico estressado, eu gosto de fazer isso. E veja que você pode parar a qualquer momento e pode começar quando quiser. Este é o verdadeiro dom, porque Deus sempre trabalha com cooperação. Ele não te força como um demônio, tomando posse, forçando. Não, é você que começa. Eu te encorajo a orar muito. Ore durante um período prolongado de tempo. Ore até ficar com a boca seca. E você pode orar baixo se houver pessoas em volta, você pode orar baixo. A Bíblia diz que nós falamos com Deus. Então, falando bem baixinho, o que eu estou te dizendo não é um período pré-determinado de tempo, mas para mim, 5 dias orando no Espírito, eu alcanço a resposta. E agora, quando eu oro no Espírito,
Em um dia, eu alcanço a resposta que me demorava 5 dias. Eu não estou dizendo que a sua experiência será a mesma que a minha, só estou dizendo, permaneça orando em espírito. E lembre-se dos benefícios. Quando orar em espírito, mantenha a palavra do espírito na sua boca. A Bíblia diz que quanto mais você ora no espírito, você afeta seus filhos, você afeta os seus netos. Amém? Isso vai erguer um estandarte contra o inimigo que está tentando trazer este rio de destruição sobre o mundo. Não esqueça disso, amém? Ao orar no Espírito, a sua saúde é edificada. Você será sempre verde, sempre jovem. Quando você ora em Espírito, é isso que farta a sua boca de bens. Eu creio que este é o bem. Não é comida, é o bem de Deus. Amém? O dom de orar no Espírito. De forma que a sua mocidade é renovada como a das águias. Aleluia, amém. Amém. E tudo que você faz, prospera. Amém, glória a Deus. Se você nunca recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, faça essa oração comigo agora mesmo. Diga, Senhor, diga, Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e eu creio que o enviastes para morrer naquela cruz pelos meus pecados, e eu creio que Ele levou todos os meus pecados em seu corpo e Ele se fez maldito e foi condenado no meu lugar, para que eu fosse justificado, favorecido e abençoado. Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Obrigado, Pai. O Senhor o ressuscitou dos mortos quando eu fui justificado nele. Em nome de Jesus, amém. Bem-vindo à família de Deus, agora você é filho de Deus. Todos os seus pecados foram perdoados. Amém? Você pode orar em espírito. A qualquer momento, glória a Deus, seja cheio do Espírito Santo agora. Vocês que aceitaram o Senhor Jesus agora, vocês devem falar em línguas também. Sejam cheios. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Fique de pé agora, glória a Deus, aleluia. Permaneçam orando no Espírito e algo vai acontecer. Continue orando no Espírito, nós somos os únicos que temos esta autoridade. Temos autoridade espiritual para mandar o mal recuar. Em nome de Jesus, amém? Que nesta semana, que o Senhor te abençoe e abençoe a tua família e que o Senhor te guarde. Que o Senhor te abençoe com as bênçãos de Abraão, que o Senhor te livre e te guarde de todo mal, de todo perigo e ameaça. Que Ele faça o seu rosto brilhar sobre ti e seja favorável a você e para com os teus. Que Ele erga sobre você o seu semblante e conceda a você e aos seus entes queridos o seu shalom, a sua paz, tranquilidade e bem-estar. No nome do Senhor Jesus Cristo. E todos dizem, amém. Até a próxima!